Olá! Hoje a gente vai para o capítulo 22 de Êxodo. Lembra você que a gente ainda está vivendo nesse capítulo 22, ainda está passando o Código da Aliança. Só uma retomada bem rápida. Capítulo 20, do versículo 1 ao 17, são os 10 mandamentos. Depois a gente entra a partir dali no Código da Aliança, que vai até o capítulo 23, versículo 19, todo o Código da Aliança. O que são os Códigos da Aliança? São leis casuísticas, leis que se referem ao dia a dia das pessoas, as coisas práticas para organizar aquele povo, tá bom? Muito obrigado muito obrigado você que me acompanha, agradeço profundamente. E leio os comentários com muita alegria que vocês fazem, obrigado pelas palavras tão carinhosas. Quero pedir você compartilhe o vídeo, mande esse vídeo para todas as pessoas, chame mais gente para fazer esse curso bíblico com a gente. E lembre-se, Lembre-se de uma coisa aqui, se inscreva no canal, acione aquele sininho, porque toda vez que eu tiver alguma informação ou alguma atividade aqui, você vai receber uma notificação. Por isso, vamos então... Peraí, olha aqui, pessoal, que eu sempre falo dos comentários, né? Lembra que eu pego algum comentário assim, Tecla Schultz. Tecla Schultz, ela é de Blumenau e ela diz: Padre, em alguns capítulos dá para juntar os assuntos, como o de hoje. Ela estava referindo, acho que é o de anteontem. Pense nisso com carinho, você é muito bom. Ótimo pedagogo, obrigado. Amo suas explicações, é um dom maravilhoso. Já falei em outro comentário que sou professor aposentado e fui catequista por quase 30 anos. Estou aprendendo muito, falo com você no vídeo, interajo direto. Por isso, como mãe de 67 aninhos, posso lhe dar a dica de, às vezes, juntar 2 capítulos. Pense com carinho. Um abraço fraterno, Tecla Schultz de Blumenau. Tecla, obrigado pela sugestão, obrigado mesmo. A minha ideia, Tecla, é que todos os dias a gente faça um só capítulo, por quê? Porque naquele capítulo a gente lê, naquele capítulo a gente aprofunda, naquele capítulo a gente reza. Então, vamos fazer. Aí também eu quero ficar muito tempo com vocês aqui, tá bom? Tá certo? Aí a gente vai levar um tempão para ficar mais tempo junto. Não quero que passe logo, não. Quero permanecer muito tempo a gente junto aqui, fazendo esse nosso momento aqui de leitura bíblica. Vamos rezar? Pedir que o Espírito Santo nos ilumine, pedir que o Espírito Santo nos dê clareza, sabedoria, para a gente ler a Bíblia, rezar com a Bíblia, tá bom? Pega aí sua Bíblia, capítulo 22, vou lembrando a você, como são leis, então é um pouco denso, às vezes fica até chato, mas chata a leitura, a Bíblia não é chata, chata a leitura, né? Mas como são leis de organização da sociedade, é importante. Aí também é importante a gente entender, falar, olha, naquele tempo eles faziam assim, olha, naquele tempo eles tinham esse costume, olha, né, para ver como as coisas evoluem. Versículo, capítulo 22. Se o ladrão for surpreendido de noite em flagrante delito de arrombamento, for ferido de morte, não haverá homicídio. Mas se o sol já tiver se levantado, haverá homicídio. Ele fará restituição. Se não tiver nada, será vendido em compensação do seu roubo. Se o que ele roubou, boi, jumento ou ovelha, estiver ainda vivo em suas mãos, restituirá em dobro. Se o homem fizer estragos num campo ou numa vinha, ou deixar seus animais pastarem no campo de outro, compensará o dano com o melhor do seu campo e de sua vinha. Se um fogo se acender, alastrar-se pelos espinheiros e consumir o trigo enfeixado ou de pé, ou então todo o campo, o autor do incêndio pagará a indenização pelos danos. Se um homem confiar dinheiro ou objetos à guarda de outro, e esses forem roubados na casa desse último, o ladrão, uma vez descoberto, restituirá o dobro. Se o ladrão não for descoberto, o dono da casa se apresentará diante de Deus para jurar diante de Deus que ele não pôs a mão sobre os bens do seu próximo. Em toda questão fraudulenta, quer se trate de um boi, de um jumento, de uma ovelha, de uma veste, quer se trate de qualquer outro objeto perdido do qual se dirá, esta é a coisa, o litígio entre duas partes irá diante de Deus
e aquele que Deus declarar culpado restituirá o dobro ao seu próximo. Se o homem confiar à guarda do outro um boi, uma ovelha ou um animal qualquer, e este morrer ou quebrar o membro, ou se for roubado sem que haja testemunha, o juramento do Senhor intervirá entre as duas partes para que se saiba se o responsável pela guarda do animal não pôs a mão sobre o bem do seu próximo. O proprietário aceitará esse juramento sem que haja restituição. Se o animal foi roubado de sua casa, ele indenizará o proprietário. Se foi dilacerado por uma fera, atrará como testemunha e não terá de pagar pelo animal dilacerado. Se um homem emprestar a outro um animal e este quebrar um membro ou morrer na ausência do seu proprietário, terá de haver indenização. Se o proprietário estiver presente, não haverá indenização. Se o animal tiver sido alugado, o preço do aluguel bastará. Se um homem seduzir uma virgem que não é noiva e dormir com ela, pagará seu dote e a desposará. Se o pai recusar ceder-lhe, pagará em dinheiro o valor do dote das virgens. Não deixarás viver uma feiticeira. Quem tiver comércio com um animal será morto. Aquele que oferecer sacrifícios a outros deuses fora do Senhor será votado ao interdito. Não maltratarás o estrangeiro e não oprimirás, porque foste estrangeiro no Egito. Não prejudicareis a viúva e o órfão. Se o prejudicardes, eles clamarão a mim e eu os ouvirei. Minha cólera se inflamará e vos farei perecer pela espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos ficarão órfãos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que está contigo, não lhe serás como um credor, não lhe exigirás juros. Se tomares como penhor o manto do teu próximo, tu o devolverás a ele antes do pôr do sol, porque é a sua única cobertura, é a veste com que cobre sua nudez, com que dormirá ele. Se me invocasse, eu o ouviria, porque sou misericordioso. Não amaldiçoarás Deus, não amaldiçoarás um príncipe do teu povo. Não tardarás a oferecer-me as primícias de tua colheita e de tua vindima. Tu me darás o primogênito de teus filhos. Da mesma forma farás com o primogênito de tua vaca e de tua ovelha. Ficarás 7 dias com sua mãe e no 8º dia tu o entregarás a mim. Vós sereis para mim homens consagrados. Não comereis carne de um animal dilacerado no campo, vós o jogareis aos cães. Então, gente, você está percebendo aí que são leis, já disse para você no capítulo anterior, nós temos uma sociedade que está no deserto, a caminho da sedentarização, a caminho da terra prometida. O povo ainda está desorganizado, viveram 430 anos ali no Egito, ainda não se comporta como uma sociedade. O que a gente precisa? Leis rígidas e leis casuísticas, como eu disse, que trata de coisinha por coisinha. Ah, é o boi, é a vaca. Você viu como que é interessante? Como que a propriedade mais importante ali é o boi, uma vaca, uma ovelha. Por quê? Porque é o sustento da pessoa. Né? O boi que ara, a vaca que dá leite, né? A ovelha que dá carne, que dá lã. Então, na verdade, vale muito, né? Hoje a gente tem aí, você amassou meu carro, você fez isso, então você vai na justiça, eu vou fazer você pagar o meu carro que quebrou, não sei o quê. Naquele tempo, você quebrou a perna do meu boi, você vai ter que pagar o meu boi, né? Então, aquilo que era o valor, era o bem mais valioso, era os animais. Então é importante lembrar que precisa de haver uma regulação desse povo, leis que vão organizar a sociedade. Essas leis vão vir da onde, gente? Da onde? Existe um sistema legislativo para fazer lei? Não.
Existe deputado, vereador para fazer lei naquela época? Não. Então a lei vem de Deus. Então a lei vem de Deus. E como a lei vem de Deus, ela é codificada por aqueles que Deus suscitou, no caso Moisés. E Moisés vai codificando essas leis para o povo. E vai, cada vez que vai aparecendo uma pendenga, vai tendo leis ali que são realmente feitas para o bem-estar, o bem-viver de todo ali. Mas eu acho que é importante a gente explicar alguns costumes. Vem cá comigo aqui para você entender o negócio aqui. Olha aqui. Quando fala no versículo 1, ó, se o ladrão surpreendido de noite em flagrante delito de arrombamento for ferido de morte, não haverá homicídio. Vamos lá. Era fácil e comum que as casas fossem invadidas à noite para ser roubado os animais. Uai, roubar animal dentro de casa? Deixa eu te explicar como que era. As casas eram feitas de taipa. Taipa, sabe o que é? Aquele barro junto com madeira. E era muito fácil o ladrão furar aquela taipa e roubar um animal. Mas animal dentro de casa? Sim, os animais dormiam dentro de casa com os donos. Gente, naquele tempo não tinha sistema de aquecimento, não. Os animais eram usados para dar leite, para trabalhar, os animais eram usados para dar carne, mas os animais eram usados também para aquecimento. Meu filho. Uai, quem que aqueceu Jesus quando Jesus nasceu naquela manjedoura? O boizinho, o jumento que estava ali do lado, né? Então, olha para você ver uma coisa. Era comum que naquelas casas de taipa, o que acontecesse? Os animais e os donos da casa dormiam tudo junto. E, dormindo tudo junto, ficava todo mundo quentinho lá de noite. E era comum também que o ladrão, às vezes, furava um buraco na taipa e puxava uma ovelha, puxava a ovelha lá. E se o dono descobrisse, o dono pegava o ladrão. Aí a lei vem falar aqui, ó. Se ao roubar alguma coisa de noite, esse ladrão for morto, não haverá problema nenhum para a pessoa que matou esse ladrão. Porque era de noite, ele não tinha, o outro não tinha como se defender, ele foi lá e roubou um bem dele de noite. Se foi de noite, atenção, este ladrão foi morto naquele momento em que praticava o crime, pronto, o dono da casa não tem que passar por nada e não tem que pagar por nada. Mas, vem cá comigo, no versículo 2 aqui, ó. Mas, se o sol já tiver levantado, né, ele fará restituição, se não tiver nada, será vendido em compensação do seu roubo. Mas, olha aqui, mas, se de repente, o sol já tinha levantado, aí o dono da casa será levado em julgamento para que possa resolver. Porque de dia você não pode, você deveria estar cuidando das suas coisas. Entendeu? Vamos lá de novo, rapidinho. De noite, o ladrão roubou sua casa, pela lei. Roubou alguma coisa, você pode matar ele porque ele roubou alguma coisa na sua casa de noite, né? Ou seja, não vai haver julgamento para você. De dia, se tiver de dia, o ladrão chegou lá, roubou sua casa e você matou ele. Opa, você não podia ter feito isso. Por quê? Porque você devia estar vigiando sua casa. Se é de dia, você tinha que estar, a responsabilidade é sua. Entendeu? Tá bom? Então vamos lá para frente. No versículo de 4 a 5, gente, importante você lembrar aqui, ó, no versículo de 4 a 5, de 4 a 5. Se um homem fizer estrago num campo, numa vinha, ou deixar seus animais pastarem no campo, compensará o dano, tal. Se um fogo se acender, alastrar pelos espinheiros, tal. Olha que interessante. O versículo de 4 a 5, gente, é um versículo de proteção da agricultura e da pecuária. O versículo de 4 a 5 é só protegendo a agricultura e também qualquer delito contra os rebanhos. E aqui traz assim a questão do fogo, né? Existia
muito problema, como hoje, né? O vizinho que colocava fogo no seu lado, esse fogo pulava para o lado do outro, queimava tudo, queimava pasto, queimava casa, queimava tudo. Então, na verdade, eu até estava pensando, é um versículo muito ecológico esse aqui, de 4 a 5, é um versículo muito ecológico. Aliás, a gente tem falado tanto desse perigo das queimadas, desse perigo dos rebanhos, né? De tudo isso. Então, no versículo de 4 a 5, é um versículo totalmente preocupado com a agricultura, preocupado com o campo, preocupado com os rebanhos. Muito interessante isso, tá bom? Versículo 12, gente, versículo 12. Se for dilacerado por... Aqui, ó, se o animal foi roubado em sua casa, de sua casa, ele indenizará o proprietário. Mas se foi dilacerado por uma fera, atrará como testemunha e não terá de pagar pelo animal dilacerado. E é assim, às vezes acontecia muita coisa. Ah, o animal foi roubado. Mas foi roubado mesmo? Foi roubado? Se foi roubado, então traga, você vai me provar. Você vai me provar que foi roubado ou não foi roubado. Se a pessoa trouxer um animal dilacerado, é porque ele não foi roubado. Então ele está livre. Agora, se ele não encontrar esse animal dilacerado, ele vai ter que pagar. Agora, quanto ao animal dilacerado, eu vou te explicar daqui a pouco uma coisa, porque o animal dilacerado não pode ser comido. Não pode ser comido, né? Mesmo porque as pessoas podiam até dilacerar um animal e falar, foi uma fera que dilacerou. O que nós vamos fazer com esse animal? Então você come. Eu vou te dizer que daqui a pouco tem uma lei ritual para não se comer animal dilacerado, tá bom? Então, um animal dilacerado, a pessoa fala, roubou o animal? Não, esse animal foi dilacerado pela fera. Então vai no campo e vê se foi dilacerado pela fera. Foi, cadê o animal? Tá aqui, o animal dilacerado pela fera. Então tá bom, você não roubou, tá livre, então joga fora o animal, tá? Vamos lá então, vamos lá para o versículo 25, a gente já está terminando aqui, ó. Se tomares como penhor o manto do teu próximo, tu o devolverás a ele antes do pôr do sol. Porque a única cobertura é a veste com que cobre o seu nudez, com que dormirá ele. Se me invocasse, eu ouviria, porque eu sou misericordioso. Mais uma vez, a gente lembra aqui a questão, o manto. O manto, na verdade, é algo muito importante para quem caminha no deserto. Você sabe, né? O deserto é o seguinte, gente, como o deserto não tem... O deserto é praticamente areia, e a areia não guarda energia, praticamente. O que acontece? De dia é muito quente e de noite é muito frio. Uma das peças mais importantes no deserto é o manto que a pessoa carrega. Por quê? À noite ele se cobre e ele não morre de frio. E durante o dia ele se protege do calor. E o manto, junto com a túnica, né? Geralmente a roupa que se usa no deserto é aquela túnica, né? E você às vezes até pode pôr um manto por cima, né? As pessoas acham até que é uma roupa, que roupa calorenta. Não, pelo contrário. A túnica que você geralmente usa, já viu, né? Quando esses filmes de árabe, filme de deserto, o pessoal tá tudo com aquelas túnicas, igualzinho túnica que padre usa, sabia? O pessoal até fala, nossa, padre, que calor. Não, pelo contrário. A túnica que a gente usa, ela é mais fresca, é um ar-condicionado natural, sabe por quê? Porque a túnica, ela cria uma zona de baixa pressão, né? E essa zona de baixa pressão faz cair a temperatura. Então, na verdade, para você andar no deserto, a roupa melhor para você andar no deserto é uma túnica, como essas túnicas dos padres, como a túnica que Jesus usava. Por quê? Por causa da zona de baixa pressão que é causada, isso é física, gente, física, vê se pode. É por causa da zona de baixa pressão que é causada, né? E isso diminui a temperatura. Tá vendo? O pessoal fala, os antigos não sabiam nada, não sabiam de física. Sabia sim, meu filho, sabia sim. Então, o que eu estou dizendo para você, o que é? A túnica mantinha você refrigerado para caminhar no deserto, mas o manto é muito importante, porque o manto você colocava para dormir, o manto você não morria de frio, o manto te protegia dos raios UVA e UVB, não tinha nada de filtro solar, né? O manto que te protegia de noite para você ter uma noite tranquila. Então, o manto era algo muito, muito valioso, muito valioso. Tomar o manto de alguém, você poderia condenar essa pessoa à morte porque ela poderia morrer de frio de noite.
né? Tomar o manto de alguém, você podia fazer a pessoa ficar toda queimada de sol por causa que ela tinha perdido a sua proteção, né? Aliás, então a legislação sobre o manto é algo muito importante. A gente vê até depois, foram descobertos muito tempo depois, escritos 4 séculos antes de Cristo. A gente viu em alguns sítios arqueológicos sentenças judiciais sobre o manto. Olha que coisa interessante, sobre o manto. Olha, né? A gente hoje vê discussões sobre casa, né? Ah, essa casa é minha, essa casa... Lá os juízes estavam decidindo sobre o manto da pessoa, né? Aliás, Jesus usa uma vez, numa parábola sua, ele fala assim, olha, falando sobre você ser misericórdia, fala, ó, se alguém lhe pede a túnica, dá-lhe também o manto, ou seja, o manto que é a sua proteção, o manto que é a garantia da sua vida, dá também isso. Então, quando Jesus fala lá aqui no Novo Testamento, dá também o manto, Jesus está falando assim, dá toda a sua proteção, dá toda a sua segurança, porque quem te segura, quem te protege sou eu, né? Tá bom? Vamos lá no versículo 28. No versículo 28, ó, não tardarás a oferecer-me as primícias de tua colheita e de tua vindima. Tu me darás o primogênito de teus filhos, da mesma forma farás com o primogênito da tua vaca, da tua ovelha. Ficarás 7 dias com sua mãe, no 8º dia tu entregarás a mim. Olha que interessante. Olha, essa questão do primogênito nós já passamos, já estudamos até sobre isso. Como reconhecimento de que tudo vem de Deus, era a lei, o que é? Todos os primogênitos. Nascia o primeiro bezerrinho, primeira ovelhinha, primeiro cabritinho, primeiro camelinho, tudo isso era sacrificado para o Senhor. E a Bíblia fala, o homem também. Então, quando o primogênito nascia, ele era oferecido a Deus. Mas você já viu comigo aqui que os israelitas, eles eram totalmente contra o sacrifício de humanos. Totalmente contra o sacrifício de humanos. Então, o que acontecia? Quando você levava um filho seu e apresentava para Deus, oferecendo, você podia resgatá-lo. E no lugar dele, você resgatava com um animal. Vamos explicar na prática como que é. O menino nasceu. Nasceu um primogênito. Então vamos pegar esse menino e levar lá e apresentar a Deus. Meu Deus, esse menino não me pertence, esse menino é seu. Tá, mas eu vou sacrificar esse menino? Não. Por que eu não vou sacrificar? Porque nós não admitimos sacrifício humano. Então, mas se eu dei para Deus, como é que eu vou resgatar? Então tá bom. Você deu para Deus, agora você pega um boi e mata em minha honra. Me resgata. Ou então, faça como no caso de Jesus. Eles eram pobres, a família era pobrezinha, José e Maria. E o que eles fizeram? Eles apresentaram Jesus, deram Jesus como primogênito, né? E aí o que eles fizeram depois? Resgataram com um casal de pombinhas. Deu um casal de pombinhas. Então isso era um costume que deveria ser feito. Não é só com os animais, não. Com as primícias também de tudo que você colhia. Então você plantou um campo, plantou coisa. Então o primeiro grão, a primeira fruta, a primeira coisa, tudo isso era oferecido para Deus. Tudo isso era uma oferenda para Deus. Tudo era oferecido. Você fala assim, mas a gente faz isso hoje? Não. Depois, no cristianismo, todas essas oferendas acabaram. Porque existe uma única, somente oferta que nós fazemos a Deus, que é do próprio Jesus, né? No cristianismo, gente, tudo que é oferta e sacrifício acabou. Naquele tempo, o jeito deles se relacionarem com Deus era oferecendo animais sacrificados, oferecendo frutas, comidas para Deus. Mas depois de Jesus, acabou, porque Jesus se tornou um único e eterno sacrifício. E Jesus, ao se oferecer na cruz, ele se ofereceu como um sacrifício que é dado para Deus. Por isso nós chamamos de Cordeiro de Deus, aquele que foi sacrificado para nos resgatar.
Por isso nós não damos mais no cristianismo, na igreja, a gente não dá mais fruta, não dá mais legume, não dá mais comida para Deus, porque Deus não precisa disso, porque nós já oferecemos o único e eterno sacrifício. E onde é que nós oferecemos esse único e eterno sacrifício? Todos os dias na missa, gente. Olha, por isso que ninguém pode ficar sem missa. Ninguém pode ficar sem missa, porque todo esse sacrifício antigo que nós estamos vendo aqui, todo esse sacrifício que nós estamos vendo aqui, não foi transformado, foi substituído pelo único e eterno sacrifício que é o de Jesus. Por isso, a missa não é somente uma reza que eu faço. A missa, gente, deixa eu te explicar, isso é muito sério. A missa não é somente um blá, 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 blá de alguém fazendo pregação, não. Não, a missa não é somente eu ficar sentado escutando a leitura ali, não. Não, a missa é um momento de Jesus se oferecer como único e eterno sacrifício ali. E isso você encontra onde? Na Igreja Católica. Vou falar aqui, tem que falar isso, porque as outras religiões, gente, eles ficaram com a parte da pregação, ficaram com a parte da exortação. Mas o sacrifício incruento de Jesus, ele acontece somente sobre os altares. E nós não podemos ficar sem ele. Pelo menos uma vez na semana. Não conseguimos sobreviver sem o sacrifício de Jesus. Tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos lá. Falei tudo isso porque eu também? Eu não sei por que eu falei tanta coisa assim. Por causa eu estava falando dos sacrifícios, né? Vamos lá. No 28 aqui, ó. Não tardarás a oferecer-me as primícias de tua colheita e de tua vindima. Tu me darás o primogênito do teu filho. Não, mas é isso, eu já falei isso aqui, gente. É isso que eu já falei. Para terminar aqui, então. Para terminar. Vós sereis para mim homens consagrados. Não comereis carne de um animal dilacerado no campo. Vós o jogareis aos cães. Lembra daquela história de um animal dilacerado? Olha aqui, gente. Não se pode comer, aqui é uma lei deles, não se pode comer uma carne estraçalhada no campo. Por quê? Por quê? Porque a lei para os israelitas é que todo alimento, todo animal fosse abatido de forma ritual para você comer. Como é que se abate um animal de forma ritual? O animal ele tem que ser sangrado, ele tem que deixar todo o sangue sair, ele não pode ser sufocado, ele tem que fazer um monte de coisa para se abater um animal, para que ele possa ser um alimento purificado, ou como nós dizemos até hoje, um alimento kasher. Havia regras rígidas, mas muito rígidas, para você abater um animal, né? Ainda hoje, eu acho bom você saber, ainda hoje, os judeus, chamados judeus ortodoxos, né, os judeus mais ortodoxos, que levam a Bíblia ao pé da letra, eles só comem alimento chamado kasher. Que alimento kasher é esse? São alimentos preparados segundo os rituais da Bíblia. As carnes são abatidas segundo os rituais, os alimentos são preparados segundo os rituais, tudo isso é feito segundo os rituais, chamado alimentos kasher, que significa alimento puro, alimento purificado. Então, como é que hoje faz? O rabino, vamos supor, para você preparar um alimento kasher, o rabino tem que purificar a cozinha, alguém purifica a cozinha, deixa a cozinha purificada, leite não mistura com carne, panela que vai leite não pode carne, as coisas são separadas, é um monte de leis ritualísticas. Então, naquela época também, quando falava aqui, olha, você não pode comer um animal que você achou no campo dilacerado para a fera. Por quê? Porque ele não foi abatido segundo as leis ritualísticas, segundo as leis da Bíblia. Então você não pode, você só pode comer um alimento se ele for preparado segundo as leis.
Tem isso até hoje? Tem. Entre os judeus ortodoxos se mantém a mesma prática. Tá bom? Tá vendo? Nós temos várias leis, são leis que você vai vendo que foram usadas naquela época, que são leis que até hoje algumas pessoas e algumas correntes filosóficas, correntes religiosas, assumem e praticam até hoje. À guisa de conhecimento, isso é muito bom, muito bom. Mas por que Deus faz tudo isso com esse povo? Porque Deus ama esse povo, porque Deus protege o seu povo, porque Deus quer esse povo protegido de todo o mal. A cada tempo Deus protege de uma forma. E Deus achou por bem que naquela época, naquele deserto, naquela travessia, esse povo devia ter a sua assistência, a sua proteção dessa forma. E hoje, como Deus tem protegido você? Com certeza Deus protege você pelo seu jeito, pelo seu carinho. Alguns acontecimentos na sua vida, pode ter certeza que é a mão de Deus te carregando, é a mão de Deus te sustentando. Et crutim Domini, fugite partes adversae. Vite teleo de tribu Iuda, radix Davide. Aleluia.